Na década de 1990, a cultura pop mudou para sempre. As televisões foram tomadas pelos mutantes, uma nova raça dotada de poderes extraordinários. Apelidado de Filhos do Átomo, esse grupo de heróis salvou o mundo um episódio por vez até o fim da série. Mas agora está de volta. Para resgatar essa época gloriosa, chegou a hora de afiar as garras, ligar a sala de perigo e reencontrar os X-Men. Você está na TV Colossus. Sejam muito bem-vindos à TV Colossus, o seu podcast semanal de X-Men. Hoje a gente tá aqui para comentar o 8º episódio da segunda temporada de X-Men 97. A gente finalmente tá chegando nos finalmente dessa temporada. E eu sou o Gabriel Ávila e poker eu não sei não, mas no truque eu me garanto. Aqui é o Lucas Fantini e eu achei que faltou inspiração no design do Gambit, que só tava Dark Gambit. Eu sou Nico Garofalo e eu também morreria por uma mulher que pode me descer a porrada. Eu sou o Thiago Lins e a Disney oficializou o Clube do Livro do Dr. McCoy. Bom, novamente, a gente tem um episódio que começa com um flashback de Genosha. A gente viu pouco essa tragédia, filha da puta. Exato. A gente viu com poucos personagens de diferentes perspectivas, mas vamos mais uma vez, né? Só que dessa vez não é um flashback, na verdade, porque a gente tem a Vampira e o Gambit ali dançando, eles dão um beijinho e tal, só que aí o Gambit se torna a morte, e ele fala pra Vampira, ó, se lembra que tem umas coisas mais profundas do que a pele. Que é uma coisa que, né, por conta dos poderes da vampira, meio que dá o tom do relacionamento entre eles, né? E aí ele irradia ela, e aí ela explode de um jeito bizarro e tal. Só que isso, obviamente, era um sonho, né? Na verdade, um pesadelo. E a vampira acorda meio assustada. E aí a gente tem um joguinho de carteado dos X-Men. Um raro momento de descontração ali entre os amigos. E aí é mó legal esse momento, porque eles estão ali realmente um tirando com a cara do outro, né? O Ciclope fala pra Jean que não pode usar poder, né? Porque ela lê mentes. Aí a Jean mete, não, na verdade você que blefa mal. O professor passa. E aí o Noturno joga uma mão que ele considera forte, que é a tal da mão do Homem-Morto, né? Que dá nome a esse capítulo. E que, caso você não saiba, queridíssimo ouvinte, é uma mão de pôquer, só que ele é superado por um outro mutante azul, que é o Fera, que joga ali uma mão com 3-3, né? Ele faz até uma gracinha, e isso emenda no que, Thiago? No nosso querido Clube do Livro do Dr. McCoy. Pois em sua vitória, o nosso amigo Fera diz a Noturno que a vida nem sempre é uma questão de segurar boas cartas, mas às vezes de jogar bem com a mão ruim. E eu acho que isso representa a vida de todos nós aqui, ouvintes. Essa frase é do Jack London, um escritor americano que eu gosto muito. Ele vem da origem mais humilde e até ele morrer rico aos 40 anos de idade, ele jogava bem com a mão ruim mesmo. O Jack London, eu li ele muito novo, um livro chamado De Vagões e Vagabundos, em que ele conta para as pessoas em que vagão pular no trem para poder viajar de graça, em que momento, onde se esconder melhor na linha do trem. Eu achei isso extremamente instrutivo, apesar de nunca ter podido usar. No caso, essa frase que ele usa é de um conto chamado A Força dos Fortes. E a gente vai colocar aqui alguns links do Jack London e também dos outros gibis que a gente citou no episódio aqui embaixo para quem tiver interessado em dar uma olhada ou adquirir. Continuando aqui, eu gosto muito desses momentos em que eles se reúnem para jogar um esporte, né? Nos gibis tem as clássicas edições que eles jogam beisebol juntos, que eles jogam basquete, até que na primeira temporada, né, a gente tem eles jogando basquete quando o Magneto surge. A Hasbro até lançou uma caixa com o Gambit e com a Vampira, os dois com roupinha de basquete, e esse é mais um momento de descontração dos X-Men, porque não é só ação que a gente gosta, né? A gente gosta desses momentinhos do dia a dia compondo a nossa novelinha. Eu lembro ali nos anos 90, quando eu era criança, uma das edições que eu mais gostei, eles iam no mercado e o Colossus falava: ô Bob, pro Homem de Gelo, o que o Wolverine pediu mesmo? O que o Logan pediu mesmo? Aí ele fala, acho que era baconzitos. Isso ficou pra sempre na minha cabeça. Mas isso realmente, eu acho que é o grande atrativo de histórias de grupos grandes, assim. O Thiago tem
também dele os X-Men, né? Como a leitura de infância, digamos assim, de criação, e eu tive os rivais de venda, digamos assim, que eram os Novos Titãs, que eu acompanhei. E também, as melhores edições pra mim, as mais memoráveis, são a que o grupo tá lá vivendo a vida civil deles, né? Então você tem a Donna e a Estelar fazendo meio que uma dupla de fotógrafa e modelo ali trabalhando, você tem a Ravena e o Wally indo pra faculdade. Então são momentos humanos, assim, que eu acho que, especialmente essas duas fases entre anos 70 e final dos anos 80, começo dos 90, assim, dessas franquias, elas rivalizavam muito por elas serem histórias não só de ação, não só de super-heróis, mas histórias muito mundanas de vez em quando. Tanto nos X-Men quanto no Novos Titãs, que eram pra ser as equipes jovens, você tem essas questões também de expectativas, de relações de pais e filhos, de relações interpessoais, primeira paixão. Então eu acho que realmente a série colocar isso é mostrar que sabe quais são as forças desse quadrinho, sabe? Mostrar que sabe o que chama a nossa atenção. Óbvio que a gente ama as splash pages, óbvio que a gente ama a porradaria, mas são esses momentos que fazem a porradaria valer a pena também, sabe? Que faz a gente se animar pra porradaria e ter aquela emoção de, putz, será que as pessoas que eu amo tanto acompanhar vão sair bem dessa? Sim. Entre os mil defeitos de todas as tentativas de filmes dos X-Men ao longo dos anos, a falta de momentos como essa é uma das coisas que eu mais sinto falta, assim, quando eu assisti esses filmes, assim, porque realmente eles não param pra respirar, pra construir os personagens, e é muito legal ver como o desenho, de fato, prestou atenção nisso e colocou uma cena dessa. E eu achei muito legal também ver que, diferente da maioria das pessoas que ia bater na mesa e colar a carta na testa do Noturno, ele vai lá e faz uma citação literária, né? E só não é legal pro Scott Summers, que é quase um semi-analfabeto, e falou, deixa lá pro Clube do Livro do Dr. McCoy. Kevin Feige ouve podcast aqui, hein? Kevin Feige ouvinte da TV Colossus. Deixa seu comentário, Kevin Feige. A gente sabe que você tá aqui. Né, Zé Bona? Ciclope que oficializou o Clube do Livro do Dr. Não, ele McCoy. ele falou tá? com desprezo, deixa pro Entendeu? Clube do Livro. O Clube do Livro já existia. Isso é maldade do seu O Clube coração. do Livro existe aqui faz clubismo. 2 anos. O Ciclope só pegou o bonde andando. O Exato. Fantini não entendeu porque precisa de interpretação de texto. É isso, tá me chamando de burro, Thiago? Eu estou te chamando de advogado. Pô, mas o que advogado mais faz é testar a interpretação de texto pra achar buraco em lei, Pois mano. E usar de má fé pra ganhar o seu caso, que no caso é defender o Ciclope. Mas vamos em frente, Gabriel, por favor. Não, eu Coloca gosto a muito. ordem nessa bagunça. Eu gosto muito que a gente foi de mó legal, um climinha de amigos descontraído pra um apontar pro outro, seu advogado safado. A classe sendo atacada mais uma vez. Não que não mereça, né? Mas enfim. Solid work. Esse climinha legal, ele é comentado até pela própria vampira dentro do episódio, né? Porque ela fala que tá feliz ali por estar entre amigos e tal, né? Mas a gente tá numa série de X-Men, então é lógico que essa tranquilidade dura pouco. E logo menos os alarmes ali começam a soar, porque um avião militar com direito a embaralhadores psíquicos tá chegando ali em Genosha, no prédião da X-Corp. E aí os X-Men até armam a defesa, falam pra se identificar logo e tudo mais. E aí a gente descobre que é a X-Force que tá chegando. E eles estão chegando lá pra compartilhar o que eles descobriram no final do episódio anterior, que no caso foi o cadáver do Apocalipse e a carta que o Gambit deixou pra trás, né? Eu acho muito bonitinho nessa hora que tem o bloqueio psíquico no avião, e mesmo assim a Jean tentando entrar, ela consegue sentir só uma vontade do Cable de ver os pais, sabe? Tipo, uma ligação chamando o Cable pro Ciclope e pra Jean, assim. Eu achei bonitinho, que foi o que entregou que era X-Force. É o sentimento do Cable, que mesmo assim passa o resto do episódio. Não, família não. Eu acho engraçado que a Jean fala, né, que ela sentiu que tava sendo... Quem quer que estivesse lá tava sendo atraído até eles, até ela e o Ciclope. E é engraçado que eles vão tudo tentar, né, trocar uma ideia com o Cable. Tipo, oi, filhinho, tudo bem, né? Que doideira tudo isso que aconteceu, né? E o Cable fala, mano, não tem tempo. Vamos entrar aí porque alguém morreu e essa nem é a pior parte da história. Ele fica, já é hora da reunião de família? Dando uma lustrada na harmona dele. Muito engraçado. Filho. Nathan, é bom ver você de novo.
Temos muita coisa para conversar. E chegando o Cable e a X-Force, a galera começa a fazer uma reunião geral ali. Eles decidem, vamos ver onde é que tá o Gambit, vamos atrás dele, que o maluco despirocou, né? A vampira fica meio, não, qual é? Vocês vão matar, vocês vão atirar nele e tal. E a Jubileu fala, calma, a gente só quer levar você até ele pra você curar que nem você fez com o Anjo, né? Lembra? A gente, inclusive, falou disso na primeira temporada da TV Colossus, então volta lá pra ouvir. E a ideia é meio essa, né? A X-Force tentando convencer, através da Jubileu, que a ideia deles não é matar o Gambit. Depois de tudo que a gente viu, né, com certeza a ideia não é essa. Eu acho muito legal que nesse momento a gente tem ali os personagens meio que mostrando a visão de mundo deles, que a gente já conhece por conta dos últimos episódios. Porque aí a gente tem a desconfiança da vampira em relação ao X-Force, porque ela sabe que eles, né, atiram primeiro e perguntam depois. E o pessoal da X-Force, por sua vez, fica meio, mas a gente não pode garantir também que o Gambit tá de boa, né? O Mancha Solar até fala, quem garante que ele ainda tem uma mente? E aí o Noturno, né, um cara que tem a fé ali inabalável, fala, não, a gente tem que acreditar que o bem ainda existe. Então, um diálogozinho super rápido, mas que posiciona como cada um tá no problema atual da coisa, sabe? Fazendo todo sentido com tudo que a gente viu deles ao longo desses últimos episódios que a gente tá comentando aqui, sabe? Sim, e é uma discussão extremamente válida, porque a gente literalmente viu os caras tirando um trabucão pra eliminar um cara no Rio de Janeiro, assim, tipo, de boaça. Então, a última vez que eles encontraram um Cavaleiro do Apocalipse deu merda, né? A última vez que eles estavam numa missão de boas, eles foram lá e assassinaram o cara no meio do carnaval, tá ligado? Mas aí o Xavier vira e fala, nós vamos, só que é o seguinte, quem tá liderando essa missão são os X-Men, então nada de força letal, ninguém vai matar o Gambit, ele é nosso. O poder do amor cura tudo. E logo depois a gente vai pra vampira, obviamente chocada com a notícia de que o Gambit ressuscitou. E tá lá conversando com o Noturno, com o irmão dela. E ele tenta dar uma de Gabriel Ávila, assim, e tentar mostrar o lado bom da vida. Aí fala, cara, tudo bem, ele tá dominado pelo apocalipse, mas pelo menos ele tá vivo, já não é o bastante? Não que você queria. Tá vivo, ué. E o professor Xavier usa a Cerebra, né? Que é, segundo Grant Morrison, a irmã mais velha do cérebro. Uma versão muito mais potente que o software que o professor usava pra localizar mutantes por todo o mundo. Encontra o Gambit em Nova Orleans, né? Que é da onde o Gambit é. E quando ele acessa a cabeça do Gambit, ele percebe que o Apocalipse tá lá. E aí a gente já tem uma prévia do confronto que vai vir daqui da frente. E eu acho que é interessante a gente comentar um pouco sobre o Gambit Cavaleiro do Apocalipse, né? Porque é uma parada que aconteceu nos quadrinhos, nas edições 182 a 187 da revista X-Men, sem adjetivos, como o Thiago sempre frisa, que foi escrita pelo Peter Milligan, com arte do Salvador Larroca, que talvez você, ouvinte, não conhecia, nunca tenha lido, porque ela só saiu na época aqui, em revista mensal, isso foi em 2007, e nunca mais. É uma história que se passa depois do Dinastia M, né, que termina com todos, meio que a população mutante sendo reduzida a menos de 200 pela Feiticeira Escarlate, que ela fala a famosa frase, chega de mutantes, e aí a população mutante reduz drasticamente, assim. E aí, nesse contexto, o Apocalipse retorna, segundo ele, porque ele ouviu o choro dos filhos dele e tudo mais. E a ideia dele é básica, ele simplesmente quer diminuir a população humana do mesmo jeito que a população mutante foi diminuída e criar um confronto aí entre as duas raças, e aí o mais forte sobrevive. Aquela ladainha de sempre. E aí, o que importa pra gente nesse contexto aqui é que aí ele traz cavaleiros novos. Um deles é a Polaris, que tá como peste. Outro é a Fome, que é o Solaris. E aí, por fim, o Gambit, que é a morte. E o Solaris fica com aquele visual da Era do Apocalipse, com o símbolo japonês na testa. É bem legal aquele visual, mais legal do que o original. A arte do Salvador Larroca, pra mim, é muito irregular, assim. Sim. Tem umas páginas que eu acho muito legal, acho muito foda, assim. Tem umas que eu acho horríveis. É uma história legalzinha, né? Eu acho... Ela é bem rápida, assim. É um plano do apocalipse... Se desenvolve meio que rápido ali, mas é bem interessante essa história, assim. É legalzinha de ler. Tem muito fã dos X-Men que nem curte tanto, né, essa passagem do Milligan pelos X-Men, porque ela tá meio que num limbo, assim, de coisas grandes acontecendo pros X-Men, né? A gente teve a Dinastia M, então a gente tem só os menos de 200 ali, 198 mutantes ainda com poderes e sobrevivendo depois da Feiticeira Escarlate alterar a realidade, e é pré-guerra civil. A gente tá, tipo, meses
antes da Guerra Civil ali, quando essa run tá rolando. Então tá num limbo muito estranho ali o que a Marvel queria fazer com os X-Men. É um pouco antes de começar o MCU também, então ainda não existia aquela coisa que eles fizeram no futuro, mais pros anos 2010, que foi relegar os X-Men a nada, assim, na parte editorial. Então tava uma coisa muito decidindo o que fazer. Qual que é o papel desses X-Men reduzidos, assim, no mundo da Marvel, sendo que outras edições recentes dos X-Men tinham feito muito sucesso, né? Que era o Grant Morrison, depois de Joss Whedon, no Sem Adjetivo a gente tem o Chuck Austen, então se tornou meio que um momento que os fãs não abraçaram tanto, assim, e acaba refletindo na falta de republicação por todo mundo, inclusive no Brasil. Eu acho que é um momento menor do Milligan. Tipo, todo mundo gosta dele quando ele assumiu o X-Force, que virou X-Tactics, e esperava algo no nível e ele não entregou, o que é normal. Às vezes os runs são curtos, o run do Lemire é curtinho também, mas nessa fase mesmo, depois da Dinastia M, o Peter David volta ao X-Factor e faz o X-Factor Investigations e é bem divertido, assim, alguns dos personagens não tem mais o poder. Enfim, é uma parte editorial que não deu certo. A gente gosta do Peter Milligan, mas não rolou ele na frente dos X-Men, não. E trazendo um pouquinho pro Gambit desse lado, né, porque eu acho que é o que atrai a atenção tanto da história, é por isso que a gente tá falando dela aqui, né, é um reflexo da história como um todo, que eu acho ela também bem irregular, tem uns momentos bem legais, mas boa parte eu achei meio cansativo, assim, que o Gambit, ele se junta ao Apocalipse meio de livre e espontânea vontade. Primeiro, aparentemente, por tá se sentindo meio excluído pelos X-Men, deixado de lado, meio, ninguém vê meu valor aqui. E aí depois, na verdade, ele revela que não, que ele tá ali meio que se infiltrando, ele fala isso pro próprio Apocalipse até, que, eu só tô aqui, na verdade, pra manter o olho em você, porque eu até acredito que você realmente tem intenções nobres com os mutantes e tal, porque até aquele ponto eles não sabiam que a ideia do Apocalipse era causar um genocídio, mas assim, eu vou virar seu cavaleiro da morte e eu vou estar do seu lado. Se eu sentir você respirar errado, eu mesmo te mato. E aí é muito engraçado que o Ozymandias, que apareceu em X-Men 97, aquele cara todo de pedra e tal, ele fica meio em choque, né? Fala, mestre, você vai dar poder pra esse cara, né? Se ele cumprir mesmo o que ele tá falando. E aí o Apocalipse fala, tipo, né, relaxa. O cara que vai sair da máquina, não vai do procedimento, né, de virar um cavaleiro, não é o mesmo que tá entrando. E realmente, porque aí o Gambit sai meio revoltado, ele fica meio em conflito, né? Se ele realmente é um cavaleiro do Apocalipse, do mal e tudo mais, ou o X-Men, que amava vampiro e tudo mais, e aí ele fica nesse vai, não vai, até o final da história, quando meio que, spoiler, o Apocalipse é derrotado, e aí sobra os outros cavaleiros, né, ele, o Solaris e a Polaris, eles olham um pra cara do outro e falam, mano, o que a gente vai fazer? E aí, basicamente, ele e o Solaris vão trabalhar com o Senhor Sinistro, eles viram meio que parte dos novos carrascos e tal, mas isso aí é rolê de outra revista. Mas assim, antes dele dar essa justificativa de que ele tava virando Cavaleiro do Apocalipse pra ficar de olho no Apocalipse, eu tava acreditando na vontade dele só pelo fato da própria sogra dele ter aparecido com um cara pra tentar acabar com o casamento dele com a vampira e juntar a vampira com esse outro cara. Isso por si só já justificaria essa virada dele. O grande reality show da Escola Xavier, cara, que só pra contextualizar pro ouvinte, acontece uma sequência ali em que a Mística primeiro ela se disfarça de uma nova aluna do Xavier pra tentar seduzir o Gambit e mostrar pra vampira que ele não presta. Aí não funciona, porque o Gambit, apesar de ser todo charmoso, ele é um homem fiel e nega a Mística, e a Mística fala, tá bom, ó, sou eu, vampira é a mamãe, tá? E como não deu certo eu seduzi o seu marido, eu trouxe aqui um cara que pode encostar em você pra mostrar como você tá com a vida incompleta com esse cara, assim. Então, existe toda uma frustração sexual e psicológica do Gambit ali, que leva ele até o Apocalipse, que seria um motivo até razoável. Quando você tem alguém literalmente no seu pé o tempo inteiro apontando todos os defeitos e porque você é um péssimo marido pra sua esposa. E aí, de volta ao episódio, a gente tem um vislumbre do que o Gambit tem feito em Nova Orleans, né? O lugar onde o Xavier e os X-Men já sabem que ele tá. E basicamente ele reúne a Guilda dos Assassinos e dos Ladrões, que são grupos ali que fazem parte da origem dele. São meio que gangues rivais, digamos assim, que são comandados pelo Robert, que nessa versão do desenho animado é irmão dele, e pela Belladonna, que seria a esposa dele, que nos gibis eles chegaram a se casar, na animação não. E X-Men 97 acaba não explicando direito, né? Então acho que seria uma boa oportunidade pra gente falar um pouquinho sobre eles agora. Então, ao contrário dessas edições do Peter Milligan, tem uma minissérie do Gambit que é bastante interessante ali dos anos 90, desenhado pelo Lee
Bill Wicks, que depois veio desenhar Batman, veio desenhar Looney Tunes em contra DC, que desenhou também ali nos anos 90 o Demolidor, e que ele tem que voltar para New Orleans, para os pântanos da Louisiana, para encontrar a Guilda dos Assassinos e a Guilda dos Ladrões, né? O Gambit, ele é um ladrão de origem, e essas duas guildas eram rivais ali. Essa minissérie dá conta dos problemas, do reencontro que ele tem com os familiares, né? A Belladonna já havia sido introduzida como esposa, a gente comentou um pouco isso na nossa primeira temporada. É aquele recurso de roteiro que você fala, o quê? E a mulher fala e chega, eu sou esposa, aí, só pode ser mentira. Aí ele, não, é verdade, Cherie. Isso acontece ali nas edições 8 e 9 de X-Men, aqui no Brasil, na saga dos X-Men número 3 e 4, e essa minissérie é um aprofundamento dessa primeira introdução da personagem. Aí, pra variar, a Vampira e o Wolverine vão, né, pra dar aquele apoio pro amigo, e é legal porque a gente começa a entender, tipo, alguns personagens, algum folclore, alguns crimes que acontecem lá nas guildas, e todo ano vem um cara coletar impostos e tudo mais, e a história parte daí. Então, pro leitor que quiser ler essa minissérie, provavelmente ainda vai sair a partir do número 16 do Saga. Quando a gente souber, a gente coloca, a gente atualiza nos links. Mas, assim, é uma minissérie que eu recomendo. Ela é bem divertida e muito bem desenhada. Sim, ela é legal porque ela meio que vai preenchendo algumas dessas lacunas sobre o Gambit, né? Porque ele é um cara que surge lá nos X-Men, ele é super fechadão e tal, é algo que é comentado tanto nos próprios gibis quanto na animação, de, tipo, os X-Men não sabem muita coisa sobre o Gambit, quem que é esse cara, tal. E aí, primeiro, a gente tem esse vislumbre no arco que o Thiago comentou, que saiu nas sagas X-Men 3 e 4 ali, que é até um crossover com o Motoqueiro Fantasma, bem legal, bem divertido, assim, onde é apresentada, né, a Belladonna, o conceito das guildas, né, de ladrão e assassino, mas fica meio nisso. E aí, nessa minissérie, aí sim, a gente tem um aprofundamento, quem são esses personagens, a gente conhece até o irmão do Gambit, que na verdade é um cara de consideração, né, não um irmão de verdade, que não é esse cara que aparece no desenho animado e tal, então realmente é uma parada que quando sair vale pra conhecer um pouco mais sobre o Gambit original, assim, e é legal que esse arco inicial da Belladonna, ele foi adaptado pelo desenho antigo, assim, adaptado meio livremente, que ele acontece com algumas liberdades criativas, no episódio 6 da segunda temporada da animação antiga, e na verdade não é nenhuma questão de que é uma adaptação ruim, mas é que essa minissérie do Gambit estava saindo ao mesmo tempo que o desenho, então o editorial da Marvel deu meio que um toque no pessoal da animação, tipo, a gente vai fazer isso e isso com o personagem, se vira aí, compartilharam, né, os designs, porque são bem parecidos, e aí o desenho meio que divergiu, e aí é legal que X-Men 97 retoma o que o desenho fez, porque aí a gente vê ali eu tô chamando de Robert, mas na verdade é Robert, né, que tem todo um sotaque francês ali, e a Belladonna, eles chegam pro encontro que o Gambit, Cavaleiro do Apocalipse, marcou, acusando um ao outro, né, aquela coisa clássica também de, você que chamou, não, você que me chamou e tal. E aí, na verdade, quem chamou foi o Gambit, ele faz uma entrada triunfal, toda dramática, assim, né, e aí ele dá um pequeno contexto pra quem não manja desses personagens, né, ele chama a Belladonna de ex-namorada, o Robert de irmãozão, e aí ele explica, né, eu morri, fui trazido de volta pelo demônio, e assim, vocês não precisam ter medo, porque a morte nada mais é do que evolução, pegando esse paralelo aí das cartas, né, no tarô a morte não significa morte literal, mas sim fim de ciclo e tal, né, e o Gambit vai um pouco nessa. E aí ele usa as cartas dele, que são de tarô, pra transformar todo mundo em servos dele, né, meio que em minions próprios dele ali. Aí, enquanto isso, a gente volta pros heróis, e a gente tem uma conversa ali da Jubileu com a Vampira, né, a Jubileu super empática, né, com a situação, falando, sinto muito, mó merda, né, mas tenta não se fechar muito nos seus próprios sentimentos, porque na hora do vamos ver, eles que podem salvar a gente. E aí, do outro lado, a gente tem a Jean, o Ciclope, indo falar com o Cable, e ele soltando essa aspa que o Thiago falou de, então agora é a hora da reunião familiar. E é muito engraçado porque eles puxam um papinho meio, deve ter sido estranho achar o corpo do Apocalipse, né? De novo, tentando um papinho ali pra quebrar o gelo. Mas aí o Ciclope não se aguenta e fala, mano, por que você não falou pra gente que você conheceu a gente quando você era criança? Que é um negócio que, como a gente já comentou ao longo do podcast aqui, porque o Cable aparece na animação antiga, né? E não tem a menor menção dele ser filho do Ciclope e tudo mais, porque é uma coisa que nos quadrinhos ainda não tinha acontecido. Então, eles dão uma justificada em texto, na história, pra algo que na verdade é uma questão do mundo real, em que o Cable diz, tipo, a gente ia acabar se separando pelo tempo mesmo, não tem pra que ficar falando, só ia, né, piorar as coisas, vamos dizer assim. E aí o Ciclope fala, não, mas então vamos fazer o seguinte, vamos parar de remoer o passado e pensar no futuro, vamos se concentrar no presente, vamos ser uma família hoje. E após essa linda fala do grande líder mutante,
Eu vou me desconectar aqui. As equipes elas vão se reunir pra traçar o plano pra confrontar o Gambit, e o Ciclope ele fala que, pô, vamos fazer na maciota porque, né, tem a X-Factor e os super sentinelas deles, então é meio que pra ficar embaixo do radar, assim. Só que assim, antes deles conseguirem concluir qualquer plano, qualquer coisa, mais uma vez a gente tem um avião sofrendo nessa série. Na hora, a Jean e a Psylocke fazem uma sondagem e percebem que tem seres com buracos negros no lugar onde as mentes e alma deveriam estar. Verdade. Eu achei legal que elas sentiram a alma. E aí a gente tem um ataque, né, dos lacaios Gambit, que eles atacam o avião da X-Force com umas motos voadoras animais, assim, achei muito da hora. Bem anos 90, né? Me lembrou um pouco o design da moto do Motoqueiro Fantasma no crossover que a gente falou dos quadrinhos, assim, sabe? Total. E aí é muito maneiro que a gente tem a ação acontecendo do lado de fora e de dentro. Porque do lado de fora você tem ali essas motos voadoras atacando todo mundo e a galera que voa indo lá pra porrada do lado de fora. E aí do lado de dentro o avião começa a cair, né? Porque afinal de contas ele tá sendo atacado. E aí rola o reencontro entre o Gambit e a vampira, né? Antes da gente continuar a trama aqui, historicamente, nós aqui nesse podcast temos elogiado muito X-Men 97 pela trama, pela animação, pelas coisas bonitas, mas quando erra a gente precisa falar também, e nós temos a primeira grande gafe, eu acho, da animação. Na primeira temporada da série original a gente falou muito dos problemas de animação, Sim. e nesse nós temos o primeiro grande erro perceptível, que são duas Jean Greys, uma do lado de dentro do avião e uma já lutando do lado de fora. Tipo, ela já está lá com os poderes psíquicos dela enfrentando os motoqueiros no céu, e ela ainda está sentindo o impacto da primeira explosão dentro, junto com o Ciclope e o Cable ali. Eu falei, olha lá, eles erram também de vez em quando. Não é que é clone. Não começa, porque eu tenho certeza que vai ter fórum no Reddit perguntando se a Madeline Pryor foi vista nesse episódio. Foi. Eu tenho certeza que vai ter um desavisado que acha que tudo está planejado. Tá assim. Não tenha medo, Sherry. Morte é evolução. E aí, enquanto isso, né, do lado de dentro, a gente tem o reencontro entre o Gambit e a vampira, né? O grande reencontro que a gente tá esperando ali desde a cena pós-créditos da primeira temporada. E aí, antes mesmo deles se verem, né, a vampira já começa a falar, meu, você tá diferente, eu posso te ajudar a desfazer o que o Apocalipse fez e tudo mais. E o Gambit volta, né? E é legal que, enquanto que no quadrinho ele tá todo torturado, ele vai pra cima dela e tudo mais, na série não. Na série ele volta todo galante, como se nada. Ele fala, pô, mano, é muito sedutor, porque ele puxa, pô, é verdade que a gente vê a nossa vida antes de morrer, e em Genosha, eu só vi você, tipo, caralho, mano, é um sedutor. E a vampira não é nada besta, e já aproveita e truca em cima, né, e já coloca a mão na cara dele, pra seguir aquele planinho, né, de puxar a parte maligna, igual ela fez com o anjo anos antes, só que não acontece nada. Eu achei muito legal que tem um momentinho ali em que ela fica meio surpresa, e o Gambit fica, ué, mas o que você achou que ia acontecer? Não era isso que você queria, mulher? Ué, tá, encosta aí, já era, sabe? Problema resolvido. A gente terminou justamente porque não conseguia fazer isso. E agora você tá chocada que dá? Achando ruim. Exato. E aí, né, ele bota a vampira pra dormir, e a Jean Grey na hora, tipo, opa, perdi a vampira, deu ruim. E aí o Noturno vai atrás deles, né, o irmão. De novo ele fala a mesma coisa, pô, o Apocalipse te transformou, a gente pode voltar pro que você era, blá, blá, blá. Só que o Gambit nem tenta conversar, ele só taca a carta lá, transforma o Noturno num lacaio dele, igual ele fez com os ladrões e os assassinos, e sai voando. Né, pega os dois, taca na moto e vai embora. E todo mundo bate em retirada com o avião todo ferrado, né, pra tristeza do Fantini. E aí eles precisam dos telecinéticos, né, ou seja, a Psylocke, a Jean e o Cable pra pousar o avião numa cena que eu achei muito, muito, muito da hora. Às vezes eu esqueço que o Cable tem os poderes telepáticos, sabe, porque ele é tão brucutu e cheio de arma que, tipo assim, parece até apelão, sabe, que ele tem um bagulho a mais. É que, na real, o poder telecinético dele, ele usa pra manter o vírus em xeque, né? Uhum. Tipo, 90% do tempo ele tá usando a telecinese pro vírus do braço não espalhar pro resto do corpo. E não à toa, quando ele é na Era do Apocalipse, que ele é o X-Men, ele é ultra poderoso, né? Ele é tipo um deus, assim, porque ele não tem nada pra segurar ele. Sim, e faz sentido, né? Porque aqui a gente tem uma amostra desse poder, que é quando o Ciclope apela pra ele, né? Fala, meu, porque ele pensa, né? Ele vê o Gambit escapando e fala, opa, eu vou atrás. E o Ciclope, peraí, a gente precisa salvar esse avião, a gente precisa de você, a gente tem que fazer as coisas juntos, né? E funciona, ele tem uma rajada
carregada ali de energia, é um momento que a gente fala, putz, esse maluco é muito poderoso. Eles colocam 3 cores diferentes, né? O poder da Psylocke é roxinho, o da Jean é azul, e aí vem o dele meio que um dourado, assim, Pra costurar tudo, né? Muito da hora. Sim. E aí eles conseguem pousar, desceram a nave em segurança ali. E aí na sequência a gente já vê uma reportagem de jornal já detonando os X-Men, que nem quando eles fazem um negócio legal as pessoas gostam, falando que não, esse avião é da X-Force, a gente não sabe se foi um ataque terrorista, se eles só tiveram algum problema mesmo, tipo, sim, meus amigos, a gente vai fazer um ataque terrorista com um avião sem asa, tá ligado? Pelo amor de Deus. E aí essa reportagem tá sendo assistida pela galera na Mansão Xavier. E aí a gente tem o Wolverine, o Morpho, a Tempestade, o Forge assistindo o que rolou. E eles falam, não, vamos lá ajudar a nossa família. Eu achei muito legal que eles deixam o Colossus no comando da escola, assim, e falam, não, ele aguenta a criançada um pouco, vamos ali salvar nossos amigos. Quem fala família é a Tempestade, que é boazinha Sim. e fofa, né? O Wolverine fala, não botei essa merda aqui de volta pra ser professorzinho. É muito bom. Muito boa essa parte. Eu gosto que o Morpho, naquele momento, as notícias estão reais demais, estão muito assustadoras. Eu botei eles pra assistir O Exorcista, porque eles estavam com medo da Isso foi muito bom, mano. Eu tô gostando Nossa, muito sim. do Morph. As piadinhas dele estão muito boas. E aí a gente volta pra nossa querida vampira que está lá sequestrada pelo Gambit de seus lacaios, e ela é acordada pelo Noturno, que agora, além de advogado, crente, alemão, também é zumbi, e ele vai lá e fica todo... Nós temos um jantar programado e você é a nossa convidada especial, né? Então, E aí... eu ia leva- adicionar, porque você falou tudo isso e ele ainda é mordomo, pelo jeito, né? Ele vai lá, tipo, o jantar está servido, me acompanhe, madame. E, tipo, caralho, mano. Caralho, Gambit, sabe? Seu amigo, mano. Crente membro de culto, tá ligado? Tadinho. E aí, a vampira tá lá, senta lá com o Gambit. Obviamente, pro Gambit fazer aquela pressãozinha psicológica em cima dela, ele não deixa ela usar luvas, então ele consegue tocar na mão dela, pele a pele e tal. E aí ela tenta até disfarçar esse desconforto de estar com o namorado zumbi, com... pra me chamar pra um encontro agora, você precisa mandar a sua ex-namorada morta me sequestrar, é isso? E ele falou, não, imagina, eu só queria entender porque você tá com os mercenários que estão vindo atrás de mim, falando da X-Force. E aí ela fala, não, que isso? Meu amor, eles só queriam te salvar, né? Era a chance da gente ficar junto de novo. E ele fala, retruca aquela coisa bem de jogador de pôquer, ó, não, a gente tá com uma nova mão, uma mão melhor do que aquela que a gente tinha antes. E agora eu posso ser o homem que você sempre quis. E eu acho essa parte meio... dolorosa, assim, porque na primeira temporada a grande dor do Gambit era achar que a única coisa que a vampira queria dele ali e que ele não conseguia entregar era o toque. Até por isso eles terminaram, a gente tem toda aquela questão com o Magneto nessa cena e também na introdução, em que a vampira tá sonhando e que na primeira temporada a gente viu aquele momento que parecia muito um romance dela com o Magneto, sabe? Foi muito dirigido dessa forma, só que a gente vê que no sonho dela não tem o Magneto, sabe? Ela continua com todos os movimentos que ela fazia, só que ela não tava fazendo isso pro Magneto, ela tava fazendo isso apenas com olhos pro Gambit. Eu fico imaginando a dor que deve ter sido pra ela ouvir que a pessoa que ela ama achava que ela só queria ele pelo toque, assim, sabe? Foi uma coisa meio arrepiante ali. E nem faz muito sentido, porque, pelo menos na animação antiga, né, nessa nem tanto, o Gambit é meio Pepe Le Pew, assim, do Looney Tunes, sabe? Taradão nela, assim, ele fica o tempo inteiro, não, vamos se pegar, vamos se beijar. E ela, não, pô, eu posso literalmente matar ele. Não, mas eu não tô nem aí, vale a pena, vamos pra cima, tá ligado? Então, assim, é ele quem, até ali, colocou mais a parte carnal da coisa em primeiro plano, sabe? Então, pô, é bem justo mesmo ele meter essa. E aí, né, o Gambit, ele explica que, além dele ter voltado à vida, que eles podem se tocar e tudo mais, ele tem uma segunda chance também por um outro aspecto, porque ele explica que o Apocalipse já teve um amor que partiu o coração dele. E ele conta a história da sacerdotisa do Egito Antigo, aquela que a gente viu lá nos episódios 3 e 4, né, que era assistente ali do Ramatut, que ele deixa pra trás, vaza e fala, ó, se vira aí, boa sorte. E aí a gente tem uma continuação da história dela ali, em que a gente descobre que ela seduziu o Insabanur, convenceu ele a dar um pedaço do poder dele, materializado ali numa joia, só que aí ela fez isso como vingança, por ele ter matado todo o povo dele e tudo mais, e aí assim que ela ganha esse poder, esse pedaço dele. Se ela tivesse Instagram, ela ia postar uma foto com a legenda: antes eu sofria, agora eu sou fria. Porque ela virou loba. Foi lá e deu o golpe. Hashtag análise.
É muito bom que nessa hora o Gambit, narrando a história, né? Ele fala, o Apocalipse ficou muito bravo. Aí corta pro Apocalipse. Só faltou falar, estou muito bravo. Tá ligado? Sendo que, mano, todo cara divorciado, a gente sabe que não é isso. Ele não só grita, ele vai lá, faz uma tatuagem, corta o cabelo, tá ligado? Ele não soube viver. E aí o Gambit conta, né, toda essa história aí, e aí ele conecta uma outra coisa que é também um elemento clássico da mitologia ali do Gambit, dos ladrões e assassinos e tal, que tem até na série antiga, que é o fato de que essa amante, digamos, do Apocalipse, ela saiu do Egito Antigo, né, abandonou ele, e se instalou ali nos pântanos de Nova Orleans, onde ela começou a ser conhecida como X-Eterna, Ex-Eterna, não sei como é que ficou na dublagem brasileira, onde os ladrões e os assassinos meio que faziam oferendas a ela, né, que é isso que o Thiago falou, de que vinha alguém coletar ali um certo dízimo e tudo mais, né, que é meio que uma oferenda e tal, que é algo que tem na série antiga também, né, bem rapidinho, ela que resolve até a briga entre os ladrões, os assassinos e tudo mais, e é muito legal a série conectando esses dois pedacinhos da jornada do Gambit. E aí ele explica que o plano dele é simples, ele só quer roubar essa joia, dessa X-Eterna, que é a Kandra, pra tornar a vampira imortal. E aí, assim, eles vão conseguir viver um romance eterno, porque já que, né, a morte não vai ser capaz de separar eles de novo e tudo. E aí a gente vê o plano do Gambit em ação, porque aí eles fazem, né, esse ritual pra entregar essa oferenda, esse dízimo pra X-Eterna. Eu acho engraçado que a vampira de primeira, ela entra, né, no negócio, ela vai lá vestida de noiva, tal, um negócio todo bonitinho. E aí o Gambit dá uma enganada na Kandra pra provocar ela e ele poder ter a chance de roubar o amuleto, algo que ele consegue fazer, beleza, porque ele tá super poderoso, como o Cavaleiro do Apocalipse e tal, mas que eu achei que a série meteu um louco, sabe? Eu acho que um ser milenar ia precisar de um negócio muito mais inteligente pra enganar ele do que uma provocaçãozinha besta igual o Gambit fez, sabe? Não sei, porque a gente tem também toda a questão que a gente vai entrar daqui a pouco do Apocalipse estar nele, que fica subentendido ali que quem tava comandando as ações era o Apocalipse, então não sei o quanto isso é o meteu louco e o quanto isso é o criador destruindo a criatura, sabe? Eu fiquei pensando que o Apocalipse teve aquele momento lá que a vampira falou, você não tá conseguindo dormir? Eu fui abandonado e tal. Eu acho que aí, como bom incel, ela foi simpática com ele se apaixonou, e aí ele fala, ela gostava desse presunto aqui. Apocalipse vai revivê-lo. E aí ele tá ali meio um Cyrano de Bergerac, já sem querer fazer outro... Clube do livro do Dr. McCoy. Meio que, tipo, vivendo através do cadáver do Gambit. Tipo, o Gambit um morto muito louco pra ver se arruma uma nova namoradinha. Faz sentido. Faz sentido mesmo. Eu tinha ficado com dúvida sobre o que aconteceu realmente, assim. Eu fiquei achando que era isso, né? Tipo, óbvio que eu prefiro que o Gambit volte, mas pra mim o Apocalipse só falou, acho que eu posso namorar essa mina. Pior que eu acho que faz um pouquinho de sentido, assim, principalmente porque quando ele tá no futuro ele fala, né, não, eu vou voltar pra quando eles estão mais vulneráveis, né? Então ele tinha uma noção do que tava acontecendo ali. Quando a mina tá mais triste. Nossa, pode crer, que filha da puta! É isso, mano. Apocalipse em céu, confirmado. Quando ela tá mais vulnerável, velho. Caralho, que arrombado, mano. O Apocalipse é escrito pelos reaça que foram pra Ucrânia achando que ia pegar a mulher. Movimento Genosha Livre. Foi levar ela pra comer uma comidinha cajun em Louisiana num momento romântico no pântano. Inclusive, é uma curiosidade aqui, já me antecipando, o Gambit foi criado porque eles queriam um personagem novo, e aí o Claremont chegou pro Jim Lee e falou, olha, tá muito na moda comida cajun, por que a gente não cria um mutante cajun? Isso é a origem do Gambit. Caralho. Pra vocês todos que são mega fãs, durmam com essa, otários. Brincadeira, eu sou também, eu adoro o Gambit. Não, e é muito bom que, assim, aí você vê a diferença cultural, né? Que é um negócio que a gente até comentou na primeira temporada, em que ele é Carrum, só que aqui no Brasil não é um negócio que se fala muito, né? Tipo assim, é uma cultura, um povo que não é tão conhecido, digamos assim. Sim. Então, na dublagem do desenho antigo, ele virou francês. Toda vez que algum personagem se refere a ele como, o Carrum, o Wolverine faz isso direto. É o francês. E ele nem é francês, tá ligado? Exatamente. E eu falo Cajun, é Carrum, então eu falei errado a minha vida inteira. Em inglês é Cajun. Eu falo cajun também. Então. Então eu que latinei o negócio. Mas aí, pra você ver, entendeu? É tão fora do nosso convívio, digamos assim, cultural, que assim... Sim. E aí, na tradução, simplesmente virou francês. Foda-se. Ele fala, Mon Chéri é francês. Acabou. Sabe? Não, mano. A direção de dublagem também não sabia como pronunciar. Francês, foda-se. Ou pra simplificar pra molecada, tá ligado? Cajun, não sei o que é, mas francês tem o pãozinho, foda-se. Dá pra isso.
A Guilda dos Assassinos clama pelo seu pacto com a Ex-Eterna. Que este tributo a desperte de seu repouso e a convoque perante nós. E aí, voltando pro episódio, o nosso Kahun mata a Kandra, né? O plano dele dá certo e tudo mais. E é só nesse momento em que a vampira acorda um pouco pra vida e fala: eita, opa, peraí. Ah, é verdade, né? Esse cara é um cavaleiro do apocalipse. E aí ela fica meio dividida, mas ainda assim achando meio que o Gambit tá na pilha errada. Só que aí, antes dela poder tomar alguma atitude, alguma decisão, os X-Men e a X-Force chegam pra aquela pancadaria generalizada que a gente tava esperando desde que saíram os primeiros trailers, onde meio que todo mundo se junta ali e fala: ó, a gente não quer te bater, mas a gente vai te bater. A gente não quer te bater, mas a gente também não vai apanhar, não. É isso aí. Aí você escolhe, né? E mais uma vez, eu tô falando que Kevin Feige tá ouvindo esse podcast, que toda vez eu reforço o quanto eu acho maneiras as cenas de ação com o Noturno, e dessa vez a gente tem mais uma, só que aí dessa vez ele do lado do mal, né, batendo em todo mundo, coitado, nem o Morfo Transformado conseguiu ser páreo dessa vez. Não, e se superando, né, assim... Sim. Batendo na geral e todo mundo ao mesmo tempo. Você vê que ele sem rédeas, ele podia ser muito mais perigoso. Mais ou menos o que você tava falando do Cable, né? Se não tivesse o vírus e tal, é meio isso aí. Sim, se não tivesse, no caso do Noturno, as rédeas morais, né? É. Total, e eu gostei muito que eles fizeram uma sequência do ponto de vista deles. Sim. Nossa, isso muito legal, assim. E isso eu acho muito maneiro, como eles estão se superando na hora de procurar perspectivas pra mostrar o quanto teleporte é um poder muito foda. É, então, se eles estão mostrando Genosha pra gente 50 vezes de várias perspectivas diferentes, pelo menos eles estão mostrando Noturno também de perspectivas diferentes, sabe? E, cara, não, essa sequência dele pulando e aí ele dá um soco no Ciclope, já é maravilhoso. Aí ele se teletransporta, ele desarma o Cable e, tipo, derruba o Cable no chão. Aí ele pega, vira e pega o Morfo, Fera e o Wolverine e taca eles lá da puta que pariu. Aí vai e faz isso com a Jubileu também, nossa. E você não consegue, tipo, o seu cérebro não consegue acompanhar tanto. Me lembrou muito a cena de abertura do X-Men 2, do filme. Sim. Me lembrou a animação de ser uma criança de 10 anos assistindo aquela cena pela primeira vez, só que agora com 32 e batendo palminha no meu sofá falando Total. E aí, no meio da pancadaria, né, o Gambit, ele coloca a joia na vampira. Mais uma vez, sendo um incel, ele não dá escolha pra ela, né, ele simplesmente vai lá e fala: ah, você vai fazer o que eu quero e já era. E aí, ele entra numa luta mental contra o Professor Xavier, né. Durante a pancadaria, o nosso querido Remy até pergunta, né, tipo, onde é que tava você e todo esse poderio aí quando a gente prisou em Genosha? E o Xavier nem responde, só fica ali tentando puxar o Gambit de volta e tal. Acho mó legal que ele... Coitado. O Xavier... Coitado não, porque ele merece, foda-se o Xavier, mas assim, ele ensaia um discurso, né, do jeito que a Jean livrou os cristais de Incran, eu vou livrar você. Enquanto ele tá falando, o Gambit só cala a boca, pumba. E tá com a carta nele, ele fica meio... Ele faz o que todo mundo sempre quis fazer com o Xavier. Sim. O que todo mundo deveria ter feito, desde o Magneto, tá ligado? Palestrinha do caralho. Sim, nessa hora o Magneto bateu palma, de onde quer que ele esteja, sabe? E aí, só um detalhezinho que eu achei bem legal é que tem uma hora que o Xavier coloca uma armadura, né? Que é de um quadrinho bem clássico que, se eu não me engano, o Thiago já recomendou pra mim 1 bilhão de vezes, mas no podcast algumas vezes, se eu não me engano. Eu acho que é assim. Eu, inclusive, tô aqui com ele na mão tentando achar. Qual que é o número, Gabs, que você falou? É 117? Isso. Uncanny X-Men 117. Espera aí que eu estou na 111. Tô aqui com o meu ônibus volume 1. Isso mesmo, a capa é Psy-War. E o Xavier na mão de algum inimigo mental. É isso mesmo, é uma história que se passa, parte dela no passado no Egito. A Tempestade era batedora de carteiras, eu não tô zoando. Sim. E ela é meio que só uma apariçãozinha dela, assim, só um easter egg. Ela rouba a carteira do Xavier. E é uma luta do Xavier com o Mestre das Sombras num boteco, assim, cada um sentado numa mesa. E é justamente essa armadura mesmo. Eu adoro essa história. É a primeira história do Claremont que eu gostei. Ele assume na... Peraí. Não cortem isso, gente. Tá acontecendo em tempo real. É muito mágico. Ele começa na 94 e eu só fui gostar da 117. Caralho. Senhoras e senhores, a fase mais celebrada dos X-Men. Depois de 2 anos. E é muito boa essa história mesmo, muito maneira, porque é isso, você passa dentro de um bar
e dentro da mente dos dois, os dois lutando. E ele usa essa armadura zona meio Don Quixote, assim, né? Que eles colocaram no coisa. Bem lembrado, Gabs. E pra quem quiser ler em inglês, é no primeiro ônibus do Chris Claremont, Uncanny X-Men número 1. E pra quem quiser ler aqui, tem Os Fabulosos X-Men, edição definitiva número 6. Sim, e eu lembrei na hora justamente porque eu lembro de você recomendando muito, e aí quando eu parei pra ler, eu falei, não, realmente, o negócio acho que é um dos melhores momentos do Xavier, assim, e é uma edição única, né, fechada ali, a luta dos dois, assim, então pra quem quiser conhecer o Xavier, eu acho que é uma boa porta de entrada, porque é uma rara ocasião onde ele não tá sendo babaca e que ele tá sendo fodão, então, dois coelhos numa caixa d'água só. Exatamente. É bem legal, eu li esses dias essa história, ela acontece bem num período que dura até que bastante, assim, acho que mais de um ano, assim, em questão de números, em que os X-Men estão meio que separados, assim, enfim. Uma série de coisas acontecem, é bem legal essa história. E aí, no meio dessa batalha mental, a gente chega no clímax do episódio, né? Quando o Xavier chama e a essência do Gambit tenta escapar da prisão que é ser um cavaleiro do Apocalipse. E aí, isso de primeira é representado com o Gambit nas cores... na paleta de cor dele normal, saindo do Gambit que tem a paleta de cor do Cavaleiro do Apocalipse, e depois pelo próprio Apocalipse, né? Porque aí a gente descobre que, na verdade, o Apocalipse, o próprio, está vivo dentro do Gambit, prendendo o nosso querido Remy LeBeau dentro dele mesmo, né? Nessa coisa bizarra de ser um cavaleiro do apocalipse e tal. E aí, do lado de fora, a gente tem um outro desdobramento, porque nesse momento em que o Gambit tá desacordado, saindo na porrada mentalmente com o Xavier, o Cable e a X-Force aproveitam pra falar, bom, agora é hora da gente fazer o nosso plano entrar em andamento, porque eles, na verdade, esse tempo todo, eles queriam realmente matar o Gambit, ao contrário do que eles falaram, né? O próprio Cable fala pro Xavier, fala, não, a gente vai na paz é o cacete, eles só estavam esperando a oportunidade, eles estavam indo fazer isso. Oh, mas que surpresa! Só a Jubileu acreditou nesse papinho, tá ligado? Não existe. Só a Jubileu e o Mancha, cara. Ninguém mais caiu nessa. Exato. E me surpreende o Mancha ter caído nessa porque ele é brasileiro. Ele devia ter sacado essa malandragem, tipo, horas atrás, assim, Sim, sabe? Sim. É que ele é brasileiro, mas é meio riquinho e tal, né? Então, assim... Falta malandragem. Então. Como membro da classe boy, como membro da raça boy, eu posso atestar que realmente falta um pouco de malandragem pro meu povo. Viu, otário? Foi mal precisar. E aí, do lado de fora, enquanto os X-Men estão tentando impedir que o Cable e a galera mate o Gambit, do lado de dentro da batalha mental, a vampira entra, né, na briga. Ela usa o poder que a joia deu pra ela, e ela consegue meio que livrar o Gambit do controle do Apocalipse, mesmo que momentaneamente, né, tanto que quando ela acorda, ele já tá com as cores normais, né, não tá com aquela cabelo branco, a pele azul, né, de Cavaleiro do Apocalipse e tudo mais. E aí, nessa hora, o Cable, ele tem a chance de matar o Gambit, ele tá ali com o Gambit na mira, mas ele dá uma hesitada, provavelmente por tudo que ele ouviu dos pais ali ao longo desse episódio, né? E aí eles conseguem fugir. Mas é que a Jean chega perto. Na hora que ele vai atirar, a Jean chega meio perto, aí ele fica puto e taca a arminha na água. Eu achei que ele só tinha hesitado, porque assim, realmente, ela aparece na mira, mas não sei, não... Ele ficou com medo de acertar a mãe. Justíssimo, mamãe, te amo. Faria o mesmo. Não, qualquer um. Nathan, não me faça ter que dominar sua mente. O Apocalipse tá lá dentro e é o meu destino matar ele. E aí a gente corta pra mansão Xavier e a gente vê que o Gambit, ele tá ali com sinais fracos. O Xavier até fala que, ó, a gente tem que resolver esse negócio logo, porque o Apocalipse não vai ficar contido dentro da consciência do Remy por muito tempo. Que foi até uma dúvida que eu fiquei, né? Eu fiquei meio tipo, tá, ele aparentemente voltou ao normal, mas já era? Apocalipse foi derrotado e é isso ou não, né? E obviamente não. É o grande gancho um dos grandes ganchos pro final dessa temporada, né? E aí a vampira promete pro Gambit, fala, não, eu não vou te perder de novo. E aí a gente tem meio que o primeiro final desse episódio. Eu acho que é inevitável a volta do Apocalipse, até porque eles não fizeram o Apocalipse dissolvendo, né, na mente do Gambit. Eles fizeram questão de mostrar o Apocalipse sendo sugado pra dentro do Gambit. E o Fera fala depois, as ondas cerebrais dele, as ondas psíquicas dele tão estranhas, não sei o quê. Então, obviamente, o que vai acordar não é o Gambit, sabe? Quando ele acordar. Uhum, total. E lá na cama dele, né,
onde vão passar os instrumentos de medicina, assim, do batimento cardíaco, tem um XM266, que eu achei nossa, eu sou muito foda, eu vou brilhar no podcast, mas quando fui ler o roteiro do Gabriel, tava lá também. Que é a primeira aparição do Gambit na Uncanny X-Men 266, justamente aí o nosso amigo da culinária da Louisiana. E é engraçado que essa primeira aparição eles ainda não tinham acertado o uniforme, então tem umas cores meio erradas, uns detalhes errados também. E ainda não tinha as cartas. Eu lembro que nessa edição ele pega uns pregos e uns parafusos e usa pra carregar e tacar. Ainda não tem o poder dele manifestado de um jeito rosa e nem as cartas. E nessa época a Tempestade tinha voltado a ser criança, a Babá tava atrás dela. E ela tava no Cairo de novo, e aí ele meio que vira um mentor ladrão dela, assim, tipo, você rouba mal, vem aqui, deixa eu te treinar. Aí pra quem quer ler, a saga dos X-Men número 30, né, a primeira temporada, deixando claro que os outros que a gente falou mais cedo, número 3 e 4, é da segunda temporada, que é quando começa a fase só do Jim Lee sem adjetivos. E vamos colocar tudo aqui embaixo. E assim, vocês comprando pelo link ajudam a gente, mas a ideia não é só isso, não é só vender, vocês poderem olhar e verem onde estão essas histórias. Sim. Mas antes da gente se encaminhar pros finalmente e de se despedir da galera, a gente tem uma outra ceninha final, né? Porque essa temporada tá apaixonada por cena meio que pós-créditos, antes dos créditos ali, né? Porque a gente tem o que sobrou da X-Force, ou seja, o Arcanjo, a Psylocke e o Cable, porque, né, a Jubileu e o Mancha viraram as costas, com razão. E aí eles recebem uma visitinha do X-Factor, né? Só que ao invés de ser outra briga, na verdade eles têm uma oferta de parceria, né? A Val Cooper, que... Sinceramente, mano, que personagem irritante. Toda vez que ela aparece em tela, eu fico com raiva, mano. Ela aparece e ela fala, o negócio é o seguinte, a gente quer a mesma coisa, que basicamente é matar o Apocalipse, então por que a gente não se junta? Então aí a gente tem outro grande gancho pro final dessa temporada, que é essa combinação entre X-Force e X-Factor indo atrás dos X-Men e do Gambit. Cara, a Val Cooper é a famosa me diga com quem andas que te direi quem é, né? Porque na primeira temporada ela tava toda amiguinha ali do Xavier no começo, de repente vai, pá, tá lá junto com os caras que destruíram o Genosha. Aí agora começa a temporada, ela está aliada a mutantes, pá, prendendo outros mutantes. E ela mostra uma carta que é a torre, né, do tarô. Sim. E me deu muito medo porque me deu gatilho do péssimo Excalibur de Krakoa. E tipo, eles têm lá a torre, tem o Apocalipse, tem umas fadas e tem a Jubileu. Tipo, não vai ser isso, mas eu não! Mas aí, puxando um pouco do tarô, curiosidade, ouvinte, e não sei se amigos da bancada, acho que alguns sabem, mas minha mãe lê tarô. Então, quando eu vi a torre, eu fiquei, mano, porque basicamente o que a morte, né, não tem essa conotação necessariamente negativa, a torre sim, ela é mais ligada à destruição, né, caos, um evento inesperado pro mal. Então é basicamente a série falando, no final o bicho vai pegar de vez. Espero que eles façam um episódio longo, né? Porque a gente tá com um episódio a menos nessa temporada. Pô, eles podiam fazer um episódio especial de 1 hora pra amarrar tudo certinho, né? Seria bem legal. E a gente se encontra aqui pra comentar esse finale e a temporada como um todo na próxima semana, queridos ouvintes. Então, até a gente chegar lá, queria pedir aquele favor que a gente sempre pede, de pedir pra que você se inscreva no nosso canal no YouTube ou comece a seguir nas plataformas de podcast aonde você está ouvindo a gente, dá uma avaliação lá que ajuda bastante. Siga a gente nas redes sociais também, a gente tá como TV Colossus Cast ou TV Colossus Podcast em todas as outras, e aí vocês encontram os nossos arrobas aqui na descrição e tudo mais. Vamos trocar essa ideia, porque a temporada tá acabando, mas a Colossus ainda tem muita lenha pra queimar, não é não? É isso aí, galera. Até semana que vem. Um beijo. Adeus. Tchau, tchau.